Bom dia, galera! Vamos lá então começar com o nosso novo conteúdo que é de matrizes, tá bom? Primeiro, o que são as matrizes, né? Matrizes são quadros retangulares que geralmente a gente vai trabalhar na forma numérica com eles, tá? Mas pode ter palavras, letras, enfim, que são muito utilizados e muito aplicados para qualquer tipo de controle. Por exemplo, tabela de campeonato de futebol. A tabela onde mostra lá o número de jogos, número de vitórias, pontos, saldo de gols, gols feitos, gols sofridos, aquilo já é uma matriz, tá bom? Controle de estoque de mercadoria. Bom, enfim, qualquer planilha que você veja no Excel também é uma matriz. Então, temos infinitas aplicações para elas, ok? Bom, então vamos lá. As matrizes, elas vêm representada entre colchetes ou entre parênteses, tá? Nesse caso eu dei um exemplo aqui de uma matriz representada entre colchetes e dei o nome para essa matriz de matriz F, ok? Cada um dos números que nós temos aqui dentro, nós chamamos de elemento, ok? E nós temos o tipo da matriz. O tipo da matriz mostra pra gente quantas linhas e quantas colunas nós temos, tá? Então, por exemplo, de uma forma genérica, a matriz F ela é dada por ser do tipo M por N, ok? O que é esse M e o que é esse N? Nesse exemplo aqui, o M é o número de linhas, ok? Então, quantas linhas? Linha horizontal, né? Linha do caderno. Quantas linhas nós temos? 3. Quantas... O N traz o número de colunas. Então, quantas colunas nós temos nesse caso? Nós temos 3. Quando o número de linhas e o número de colunas são iguais, nós dizemos que é uma matriz quadrada, ok? E nós podemos representar uma matriz quadrada simplesmente indicando dessa forma assim, ó. F3. Então a matriz F é de ordem 3, tá bom? Caso não seja quadrada, nós escrevemos deste modo e dizemos que ela é 3 por 3. Se fosse com 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. E assim por diante. Ok? Bom, vamos tratar então dos elementos dessa matriz. Se nós selecionarmos uma matriz de forma genérica, nós fazemos o seguinte, olha só. Uma matriz da mesma ordem, 3 por 3, nós representamos cada elemento pela letra A, tá bom? E esse elemento, o 2, ele é o elemento que está na, lembrando, linha por coluna. Ele está em qual linha? Ele está na linha 1. Em qual coluna? Coluna 1. Então ele é o elemento A11, ok? O elemento 1. O elemento 1, ele está em qual linha? Ele está na linha 2, coluna 1. O elemento 3 aqui embaixo, ele está na linha 3, coluna ainda 1, ok? O próxima coluna que nós teremos, o raiz de 5 é o elemento A. Qual linha que ele está? Linha 1. Porém, ele está na segunda coluna, ok? E assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui elemento A22, A32. Em seguida, passamos para a coluna seguinte. Primeira linha, terceira coluna. Depois, segunda linha, terceira coluna. E por fim, terceira linha e terceira coluna. Ok? Então, só para a gente exemplificar isso daqui, deixa eu colocar o meu F mais para baixo. Só para a gente exemplificar isso daqui, se eu perguntar para vocês qual é o número do elemento A23? Quem que é o elemento A23? Segunda linha, terceira coluna. Elemento A23. Quem que é o A23? Ele vale 4 nesse exemplo que nós temos aqui. Tranquilo? Mais um. Então, o elemento A31. Quem é o elemento A31? Terceira linha, primeira coluna. 1, 2, terceira linha,
primeira coluna. Elemento A31. Quem é? É o 3. Tranquilo? Bom, nós precisamos identificar também o que é uma matriz nula. Tranquilo, né? Matriz nula, eu vou chamar ela aqui de matriz N. O que acontece com uma matriz nula? Uma matriz nula é onde todos os elementos são zero. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz nula, tá bom? Vou perguntar para vocês como é que a gente indica essa ordem da matriz, de que tipo que ela é. É uma matriz que tem, primeiro, M. O que é o M? Número de linhas, tá? Quantas linhas tem essa matriz? 2 linhas. Então tá aqui. Por quantas colunas tem a nossa matriz? 3. Então ela é uma matriz nula de ordem 2 por 3. Perfeito? Vou apagar aqui então e a gente continua vendo os primeiros conceitos das matrizes. Então tá aí, galera. A gente vai ver então matrizes transpostas e matriz oposta, tá? Bom, coloquei de exemplo aqui a matriz A. Bom, matriz A é uma matriz que tem quantas linhas? Olha aí quantas linhas nós temos. Nós temos um total de 3 linhas. Então ela vai ser uma matriz 3 por quantas colunas nós temos? 2, ok? Para a gente indicar simbolicamente a matriz transposta dessa matriz A, nós colocamos assim, ó, A com um Tzinho em cima, matriz transposta. O que acontece na nossa matriz transposta? Nós vamos alterar as nossas linhas pelas colunas. Então, se nós tínhamos uma matriz 3 por 2, nós vamos inverter elas, tá bom? Então, ela vai passar a ser 2 por 3. E essa matriz transposta, nós vamos fazer exatamente o que eu acabei de falar. Substituir as linhas pelas colunas. Então, olha lá. A primeira linha, quais eram os elementos da nossa primeira linha? 1 e 4. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. 1 e 4. Ok? A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, segunda linha, elementos 2 e 5. Vai ser a segunda coluna de elementos 2 e 5. E o mesmo vai acontecer para a terceira linha, que vai virar a terceira coluna de elementos 3 e 6. Ok? Então, matriz transposta, nós substituímos, nós alteramos as linhas pelas colunas. Perfeito? Então, olha lá. Quantas linhas nós ficamos? 2. Quantas colunas? 3. Ok? Só isso aí. Matriz oposta. O que é um número? O que significa um número ser oposto ao outro? Significa ele estar à mesma distância da origem. Porém, o que vai acontecer com o sinal? Vai ser o contrário. Perfeito? Então, a matriz oposta, na verdade, se eu chamar aqui de matriz B, vamos colocar uma matriz B assim, B2. O que é a matriz B2? É uma matriz quadrada de ordem 2. Vamos selecionar alguns elementos aqui. 7, 15, menos 4 e menos raiz de 3. Então, está aqui a nossa matriz B2. Quem que é a oposta dessa matriz aí? Vai ser a menos B2. O que acontece com a matriz menos B2? Sinal de negativo vai ser distribuído para todos os elementos que estão dentro dela, tá bom? Então, se eu fizer lá menos esse 7 aqui, vai ficar menos 7, ok? Se eu fizer menos o 15 que está lá, vai ficar menos 15. Menos o menos 4 vai ficar 4 positivo. Menos raiz de 3 vai ficar raiz de 3 positiva, ok? Então, a matriz oposta, basta que a gente altere o sinal ou substitua cada um dos elementos pelo seu elemento oposto, ok? Além disso, nós precisamos fazer soma de matrizes, soma e subtração de matrizes. Então, vamos colocar aqui, adição. Adição. Bom, para a gente poder fazer a soma e a adição de matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo. Como assim ser do mesmo tipo?
Eu só posso somar uma matriz 3 por 2 com uma outra matriz que seja 3 por 2. Se elas não tiverem o mesmo número de linhas e de colunas, não é possível fazer essa soma ou essa subtração, ok? Então vamos para um exemplo aqui. Temos lá, vamos pegar a própria matriz A aqui, ó. Nós devemos somar a matriz A com a matriz B, que eu vou colocar aqui. Então, matriz A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar ela com uma outra matriz. Essa outra matriz precisa ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos colocar lá, menos 5, 7, menos 8, menos 1, 0 e 4. Para a gente fazer a soma ou a subtração, tanto faz, a gente precisa selecionar os elementos correspondentes, um a um, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o elemento A11 e o elemento B11 dessas matrizes são o 1 e o 5, eles são correspondentes. Então, eu vou fazer 1 mais menos 5. Quanto que é 1 mais menos 5? Menos 4, ok? Próximo elemento. 1, 2 é o 4 e o menos 1. Então, eu vou fazer 4 mais menos 1. Quanto que é 4 mais menos 1? São 3, ok? 2 e 7, vamos adicionar 9. Tá? Os elementos que são correspondentes. 5 e 0, continua sendo 5. 3 mais menos 8, menos 5. E por fim, 6 mais 4, que são 10. Ok? Então está aqui a nossa soma de matrizes. Beleza? Então por hoje é isso aí só, galera. Próxima aula a gente faz alguns exercícios aí e traz isso mais à tona, ok? Valeu, tchau, tchau!